bem, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé. E no estudo de hoje nós vamos tratar desse assunto. O Senhor é homem de guerra. E começa dizendo, veja isso no livro de Isaías. O texto sagrado diz, não temas, diz Deus através do profeta Isaías, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:10. Olha que interessante. Olha que palavra. Olha que palavra encorajadora. Olha que palavra reveladora para quem está caído, para quem está fraco, para quem está enfrentando o inferno, para quem está enfrentando qualquer tipo de problema, não importa qual. Aqui, se você prestou atenção, Deus resume dizendo, não temas, eu te ajudo. Quem se levantar contra você, está se levantando contra mim. Mas aí é que está. Por que essa voz, porque a palavra de Deus, ela é o quê? A palavra de Deus é uma voz. Por que essa voz não faz eco dentro das pessoas? Por que só ecoa dentro da pessoa aquela voz? Tu vai perder. Tu está desgraçada da vida. Tua vida não tem jeito. Ó, aquela doença vai ficar pior. Teu marido vai ficar pior. Teu filho vai ficar pior. Olha, essa situação vai piorar. E mesmo que a pessoa tenha conhecimento da voz de quem? O que ecoa dentro dela é o medo, é a dúvida, é a insegurança. Por quê? Por uma razão. Deus disse para Tomé, não seja incrédulo, seja o quê? Crente. Incredulidade é isso aí. Jesus disse em Marcos 11, se crerdes e não duvidardes. Então, essa crença, ela se faz presente nos momentos difíceis. Essa voz aqui é a própria voz do Espírito Santo. Você pode estar sozinho. Nós falávamos isso tempos atrás, que o Espírito Santo testifica comigo. Ninguém precisa estar do meu lado. Ninguém precisa estar ali buzinando no meu ouvido. Ó, Deus é contigo, não. Quando você se entregou naquelas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, largou teu egoísmo, se esvaziando de si próprio. Falávamos disso no domingo. Aceitando a vida de Deus, ser fiel a Ele. E você, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus, recebe o Espírito Santo, então o próprio Deus, dentro de você, vai ecoar a voz dele 24 horas. Mesmo nos momentos mais difíceis, você não vai ter um pastor, você não vai ter uma Bíblia do teu lado, você não vai ter uma rádio, uma TV, mas o Espírito de Deus, quando você se deparar com uma situação difícil, Deus vai falar, não temas.
Não temas. Eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento. Quer dizer, essa paz que o Espírito Santo promete, que é um dos frutos do Espírito, não é a ausência de problemas, é a segurança que o Espírito Santo dá dentro de mim. Eu estou enfrentando uma luta, mas Deus fala comigo, eu estou contigo, e eu confio. Mas a maior garantia que o Espírito de Deus mora dentro de mim é a voz dele, que nas horas mais difíceis da vida vai falar comigo. Vamos continuar. Deus é conhecido em sua palavra como o Senhor da guerra. E vemos pela história de Israel que ele, Deus, aprecia derrotar os seus inimigos por meio dos seus servos, que somos nós. Não é à toa que a identidade do Altíssimo esteja associada à guerra, pois os seus atos são poderosos, feitos à frente de um grande exército. E o texto lá em Êxodo 15:3 diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. E continuando diz: não é incrível encontrar em um único versículo 3 vezes o título do Senhor dos Exércitos? Para mim, isso significa dizer que Deus quer despertar os valentes e suscitar a coragem em seu povo para enfrentar todas as hostes do quê? Do diabo. E o texto de Zacarias 1:3 diz: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, 3 vezes. Olha que interessante. Deus quer levantar um povo que vença as suas guerras. Agora, vamos falar das guerras. Existem 3 guerras que eu e você vamos ter. 3. Contra 3 inimigos diferentes. O primeiro inimigo, a primeira guerra, a maior de todas, a mais ferrenha, podemos assim dizer, a mais frequente, é contra o maior inimigo. O teu ego, o meu ego, o seu eu, o meu eu, a tua velha criatura, a tua própria pessoa. Esse inimigo, Paulo até diz aqui, depois eu lhe dou a referência, Paulo certa vez disse: assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão a Cristo, que é a obediência, para que, tendo pregado, não venha eu ser desqualificado. Como que pode uma pessoa esmurrar o próprio corpo? É sentido figurado. Ele está dizendo que ninguém vai ficar se esmurrando. Isso não faz você vencer sua vontade, você ficar dando soco no corpo. Isso aqui é uma metáfora, ele está dando um exemplo que todos os dias ele nega a sua própria carne. Ele diz não para os seus desejos, não para as suas vontades. Ele nega o próprio eu. Veja que Satanás, qual o trabalho dele? Só sugerir. Ele sugere o ódio, a cobiça, nós falávamos isso, o adultério, prostituição, pornografia, negócios ilícitos, a ira, a mágoa. Ele vai sugerindo. Satanás vai o quê? Ó, isso aqui, ele só sugere.
E a nossa carne humana, o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades, se nós não lutarmos, vai se sentir atraído. Aí a Bíblia diz que vai se seduzir, primeiro atrai, seduz e depois vem o pecado. E é aí que entra a nossa luta. Que luta? De você se desviar do mal. Se você percebe que sua carne, seus desejos carnais estão se inclinando para o pecado, é porque você não está mantendo comunhão com quem? Porque se você tem comunhão com Deus, se você mantém uma comunhão com Deus na palavra, na oração, ali diante de Deus, pedindo misericórdia, sua carne vai estar fraca e teu espírito vai estar o quê? Forte. Então você vai estar inclinado para o espírito e não para a carne. Você vai estar susceptível à vontade de Deus. Você vai poder dizer não. Não para isso, não para aquilo, não quero, não vou fazer. Está decidido. Tu vai vencer a guerra. Tu vai vencer teu eu. Mas quando você não usa a sabedoria, não procura ter uma comunhão com Deus, não alimenta o teu espírito, porque a fé vem pelo ouvir. Sua carne está forte, teu espírito está o quê? Fraco. Então quando vem a batalha, choque, a tentação, a armação, para você se magoar, para você adulterar, para você mentir, odiar. Então você acaba se entregando de volta àquele vício, de volta àquela fraqueza, aquele sentimento. Então é essa a primeira batalha, essa é a primeira luta. É você vencer o velho homem, o velho eu, o velho homem. Você tem que manter comunhão, você tem que focar Deus, e você tem que fazer como Jó, que se desviava do mal. Essa luta é o quê? Anual, mensal, semanal ou diária? Diária. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, por isso que Jesus disse, tome a cruz e siga-me. Mas imagine, é uma luta, mas que glória há nisso? A glória é que quando você vence sua carne e se mantém fiel a quem? Porque ninguém é tentado além das suas forças. Poxa, você se torna um exemplo para quem quer Jesus. Você se torna sal para quem está em insosso, luz para quem está nas trevas, perfume. Porque a ideia de Satanás, para você levantar a bandeirinha da paz para o pecado e se entregar, a ideia do diabo é o seguinte: você é assim mesmo. Você é mais forte que você. Não adianta você lutar. Aí você se entrega. Aqueles que conhecem você e que sabem que você está seguindo Deus, vai falar, olha lá, falou de um Deus para mim que nem ela acredita, porque se ela voltou naquela vida, aí o diabo, ganhei a guerra, porque ela voltou a acreditar que a mentira que eu contei para ela é verdade. Está lá. Perdeu a coroa, perdeu o direito de filho de Deus, deixou de ser luz para quem está nas. Por isso que o diabo é tão insistente em querer te derrubar. Sem falar que a alma que pecar, essa morrerá. Mas se você se mantém fiel, se nós nos mantemos ali fiel, teremos a glória de Deus aqui na terra, teremos a nossa coroa, que é a vida eterna, e seremos um referencial, uma luz, uma ponte, para quem está achando que não é possível, nesse mundo podre, manter uma vida com quem? Com Deus, porque essa é a ideia do diabo. Então eu e você temos que vencer essa guerra.
Todos os. Essa é a primeira guerra. Contra nós mesmos. Aí vem a segunda guerra, que é menor que a primeira. Que é a guerra contra quem? Contra o diabo, contra os demônios, que já foram vencidos na cruz, no desafio da cruz. Há 2019 anos atrás, quando o Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo, ele recebeu um nome que está acima, a qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. O diabo já é um derrotado. Ele sabe disso, mas ele sabe que tem pessoas que não sabem. Ele sabe que você não sabe, muitas vezes. Então, como que o nosso adversário, Satanás, que é o segundo inimigo, como que ele trabalha? Muito bem. O diabo trabalha com a mentira. Todas as vezes que eu e você tomamos uma decisão diante de Deus, o que nos levou àquela decisão foi a fé. E o que nos mantém naquela decisão? A confiança. Eu decidi descer as águas e casar com Deus. Depois que eu saio dela, eu tenho que me manter casado com quem? Eu decidi fazer uma aliança e ser fiel a Deus. Depois que eu decido, eu tenho que me manter crendo que Ele é fiel e que Ele vai ser fiel, eu sendo fiel a Ele. Eu decidi abandonar o mundo de pecado e viver uma vida fiel a quem? Agora eu tenho que me manter nessa fidelidade. O que nós mais ouvimos de pessoas que de repente até larga a fé ou que fica dentro da igreja, mas caída na fé? Eu comecei a fazer a vontade, eu piorou. Ou eu comecei a vir à igreja e ficou pior. Mas não tem como ficar pior. O que acontece é, a vida toda eu e você servimos a Satanás. A casa era dele. Eu até dei o exemplo para a senhora que eu atendia. Você já viu um cãozinho fazendo a casinha para dormir? Ou um gato? Ele vai lá, cisca para um lado, para o outro, cisca para um lado, arruma e deita. É ou não é? Assim era o diabo na nossa vida. A casa estava do jeito que ele queria. E agora, nós vamos expulsá-lo. Um exemplo de quem está se entregando. Está se entregar. O diabo não vai ficar de braços cruzados esperando você vencer. Ele não vai ficar de braços cruzados esperando você se reconciliar com Deus, ter comunhão com Deus, vencer. Não, vai lá, vence lá. Tu está tomando a decisão certa. Inclusive eu era Lúcifer, agora eu sou Satanás. Eu estava no céu, agora estou no inferno. Só não volto porque não dá, mas vai na frente, em frente. Você acha? Ele vai tentar lhe convencer que essa decisão sua ou minha não é a certa. Que no fundo, Deus não é fiel. E que você não tem fé. Então, quando você decide se entregar, Ele vai levantar uma tempestade de problemas, de situações, e vai falar para você: está aí na igreja? Ficou pior, sua boba. Você não tem fé, não. Deus nunca olhou para você. Deus nunca lembrou de você. Lembra que tu nunca teve nada? Deus esqueceu de você. Aí, você agora está obedecendo, cadê? Começou a ser fiel, ficou pior. Ou seja, a fé te fez decidir. E agora? Agora é confiar. Só que muitos faz a primeira etapa, decide, mas não confia. Abandona o barco. Lembra que a tempestade veio? Jesus estava lá, dormindo no barco, e os discípulos: mestre, vamos perecer. E Jesus, estendendo as mãos, repreendeu o vento e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E tem gente que é assim. Ela diz: eu creio, Jesus está comigo no barco. Quando começa a chacoalhar, ela pula fora. Não. E aí, estou sem tempo. Mas no fundo, ela não confiou.
Essa é a segunda guerra. É você provar para o teu adversário, que é Satanás, que o que te levou a entregar a tua vida para Deus e obedecê-lo não foi uma empolgação, um entusiasmo, que realmente você decidiu mudar a tua maneira de vida e colocar Deus no controle da tua vida. Colocar Deus como cabeça, como topo. Acabou. É essa vida que eu escolhi. Acabou. O diabo vai usar as más companhias. Vai levantar tempestade para tudo que é lado. Acabou, não adianta querer me pegar de volta, eu não vou voltar. Eu vou provar para você, Satanás, que eu não estou entusiasmado, eu não estou empolgado, eu estou na fé. E nem adianta você querer me provar o contrário do que está escrito, tentando pintar uma cena como se Deus não fosse fiel naquilo que Ele promete, e a decisão que eu tomei está piorando minha vida. Deus é fiel, eu vou me manter na confiança. Não foi isso que aconteceu no deserto? Satanás vinha, tentava Jesus, repreendia, o diabo ia embora, daqui a pouco ele voltava novamente, e Jesus repreendia, e ele fugia. É assim, gente. A guerra contra o diabo é assim. Tu tem que rejeitar e lutar contra as investidas, ciladas e tudo aquilo que ele tentar armar contra você, por meio da fé. Sim ou não? Porque o teu inimigo sabe quando você está perto de Deus, quando você está perto da vitória. Quer ver uma coisa? Está ali o altar. Quando a pessoa decide servir Deus, ela não precisa contar para ninguém. Para ninguém. Ela não precisa contar para ninguém. Só em ela dizer, se ela não decidir, não acontece nada. Mas se dentro dela dizer assim, eu vou servir Deus aonde? Pronto. O inferno se levanta. Porque o diabo sabe que ela vai servir a Deus, não ao homem. Pode ver. Você que serve Deus, não estou falando quem não serve. Você que o altar faz parte da tua vida, e com necessidade ou sem necessidade, você vai ali para honrar quem? Pode ver se não é assim. Começa a se levantar a tempestade, porque o diabo acusando o golpe. Você está no caminho? No caminho certo. Eu lembro da senhora que levou uma camisa do filho para ungir. Camisa que ele mais gostava. Aí botou lá no guarda-roupa. Aí no outro dia ele estava com outra camisa. Falou, meu filho, você não vai usar a camisa não? Não, hoje eu vou usar outra. Aí ela foi e falou, diabo. Pegou o lençol da cama. Aí levou e consagrou. Aí quando ela abre o quarto de manhã, o menino está deitado no chão. Meu filho, está deitado no chão porque senti uma coisa ruim, deitei no chão. Diabo, ela pegou uma mala. Colocou todas as roupas dele para consagrar a Deus. Porque o diabo sabe, gente. Ele sabe quando algo é oferecido a quem? Ou quando alguém se oferece a Deus. E ele vai tentar te tirar daquele caminho, mas ele já está repreendido. Esse é o segundo inimigo, que já está derrotado. Agora, tem o terceiro inimigo, ou inimigos, que é o menos pior. É o menos pior, se assim posso dizer, que são as pessoas que se declaram nosso inimigo. Nós não nos declaramos inimigos de quem? De absolutamente ninguém. Porque quem é de Deus procura ter paz com quem? Com todos. É bíblico. Se depender de vós, tem de paz, mas tem pessoas que elas têm má índole. Tem pessoas que são más. Elas, além de ter o demônio que incita, que sugere, elas têm mau caráter. Tem gente que é mau caráter. É ruim mesmo. A natureza dela é ruim. Você vê, tem pessoas que não têm Jesus. Mas se elas passam ali na rua, vê uma pessoa carecida de alimento, ela vai lá, ela tira até a roupa do corpo e dá para a pessoa. Tem gente que não está nem. Tem gente que passa ali, vê um cãozinho
sofrendo, tá nem aí, se brincar até chuta. Tem gente que vai lá e se dói, porque tem gente que a natureza é boa, ela só não tem Deus. A caridade dela não vai levar ela para o céu, mas ela só não tem Deus para ensinar ela como lidar com a vida dela. Então ela vive tomando decisões erradas, mesmo sendo uma pessoa boa. Mas tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que, se vê você subindo e puder puxar o teu tapete ou te dar um pontapé pelas costas para tu cair lá embaixo, sem você saber, ela faz. Tem gente que é invejosa. E não estou falando de gente estranha, não. Eu estou falando dos teus familiares, de pessoas que estão no círculo de família e amigos, pessoas que vê você se dando bem. Olha, quer vê-las ficarem mal? É quando tu está bem. Quer vê-las ficarem felizes? É quando tu está mal. Como é que pode um negócio desse? Tem gente que, se você está pedindo esmola, se você está sofrendo, elas até são dissimuladas, né? Ai, tadinha, pelas costas, bem feio, desgraçada. Tem o que merece. São má. Elas não entram e não deixam ninguém. São invejosas. Torcem pelo fracasso. Não conquistam, e quando vê alguém conquistando, já começa. Vamos ver até onde isso vai. E quando a pessoa tem um problema, um erro que todo mundo comete, bem feito, acham bom. Por quê? Porque dentro delas, além de ter o demônio, tem um mau caráter. Mas essas pessoas, Deus nos deu a condição de vencer esse inimigo. Quando você recebe o Espírito Santo, há 2 dons que o Espírito Santo te dá e me dá, que para a gente saber lidar com essas pessoas, que é a mansidão e o domínio próprio. A mansidão nos faz ser tolerantes, pacientes com certos tipos de pessoas. Não significa dizer que porque eu tolero e sou paciente, que eu vou conviver com elas. Porque há pessoas que, pelo tipo de comportamento dela, não dá para conviver com ela. Ela no lugar dela e eu no meu. Mas Deus nos dá sabedoria para saber lidar. E Deus nos deu também o domínio próprio, para não explodir, porque o trabalho do diabo nessas pessoas é fazer com que nós venhamos descer ao nível delas. Elas querem que a gente se torne como elas. Então elas vão usar a língua para tentar te ferir. Vão usar a palavra para tentar te picar. Se você não tem um domínio próprio, você vai entrar na delas. E aí tu vai se prejudicar. Porque dependendo da tua reação, tu vai arrumar um problema. Com Deus, tu vai arrumar um problema. E de repente, dependendo, Deus não vai poder fazer nada em relação à colheita. Porque quem planta... Digamos que você explodiu. O que a palavra diz? Irai-vos. Entenda, não estou tirando tua humanidade. Qualquer ser humano se ira. Se alguém me provoca ou te provoca, vem a ira. Aquela ira vem. Mas Deus nos deu o domínio próprio para pensar, para dominar o nosso gênio, o nosso feitio, como muitos dizem. E ali tu repreende. Opa, aí vem a vontade de falar. Aí você, não vou falar isso aqui. Depois que eu jogar, não tem como pegar de volta. Uma língua pode incendiar uma floresta. Eu vou ficar na minha. Eu vou me desviar como Jó se desviava. Eu vou evitar isso. Então você consegue lidar com esse mundo podre e com as pessoas más que infelizmente tentam te prejudicar. E a melhor coisa é fazer o que está no primeiro salmo. Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios, com quem não presta, nem se senta à roda. Então, eu digo que esse inimigo é o menos pior, porque você só vai estar ali com ele se você desejar, embora de repente ele more dentro da sua casa. Mas, para isso, Deus está te dando a saber, para saber lidar com essas pessoas. Por isso, agora, nós vamos pedir a Deus, através do Espírito Santo, que nos ajude. Eu não sei quais destas guerras você está a perder. Está a perder, está perdendo. Mas você vai pedir a ajuda de Deus. E Ele vai te ajudar. Amém?